Esse é o nível de mentalidade do Celso Russomano. Essa é a inteligência e a honestidade do Celso Russomano. Ele não se preocupa nem com a limpeza da sua bunda, muito menos com a sua saúde, muito menos com a sua respiração. Celso Russomano disse que moradores de rua podem ser mais resistentes ao Covid por não tomarem banho. Ué, mas a mídia tradicional, mas os canais de TV aberta, não disseram que quem não usa máscara, quem não toma banho, quem fica aglomerado, vai pegar um vírus mortal e vai morrer? Eles não disseram pro gado fechar os seus comércios, usar a focinheira, que a gente chama de máscara? Então tá aí, a Cracolândia, um lugar cheio de gente que nem se alimenta direito, nem come direito, estão totalmente aglomeradas, não usam máscara e ficam fumando crack e são viciados em crack. Muitos na Cracolândia, inclusive, se prostituem para conseguir uma pedra de crack. Para quem não sabe, o crack libera no cérebro uma quantidade absurda de dopamina e a dopamina reforça o comportamento, a função neurológica da dopamina é reforçar o comportamento, então é claro que isso causa o vício. A quantidade de dopamina é tão grande e ela causa a sensação de bem-estar e reforça o comportamento de fumar crack até o ponto em que a pessoa passa a priorizar o crack acima de tudo. Então a pessoa vende suas coisas, vende sua casa só pra conseguir fumar uma pedra de crack, se prostitui e vai parar na rua, vai parar na Cracolândia, por isso esse fenômeno da Cracolândia. Ou seja, pessoas que nem se alimentam, que nem... não vamos nem dizer que não usa máscara, elas nem comem direito, ou seja, elas não têm o melhor sistema imunológico do mundo, obviamente. Obviamente que o crack não melhora o sistema imunológico. E sim, as condições de vida deles deveriam piorar muito seu sistema imunológico e era de se esperar, se toda a narrativa da mídia tradicional, se toda a narrativa da elite, da comunicação entre a elite e o gado, da comunicação entre o Estado e o gado, se essa narrativa fosse verdadeira, era pra Cracolândia estar toda infectada de coronavírus. Só que isso não é a realidade. Não foi isso que aconteceu na Cracolândia. Ou seja, voltamos aqui à lição: não ligue sua televisão da mídia tradicional. Não ouça a voz da elite controlando o gado. Ouça a voz de pessoas que não estão trabalhando para a elite. Como, por exemplo, esse canal, o canal Visão Libertária, ou o meu canal, ou, se você quiser um pensamento mais aprofundado, os meus cursos de filosofia e de austrolibertarianismo, que estão na descrição. Inscreva-se e ouça esses canais, e não a mídia aberta, e não a elite falando com o gado, que inclusive, se pudessem, teriam um monopólio da comunicação. Eles só não têm um monopólio porque não conseguem, mas se conseguissem, é isso que eles querem. Pense com a sua cabeça. Informe-se, tenha suas informações, raciocine com a sua cabeça e ouça aqueles que estão te ajudando a raciocinar e não aqueles que estão te falando para não raciocinar, para acreditar em autoridades, para dizer amém às autoridades e obedecê-las. Aí você fecha o seu comércio, você perde o seu emprego, você sai na rua no calor e não consegue nem respirar, lá sufocando com a focinheira no meio do calor. Tem gente que chega ao ridículo de usar essa focinheira dentro do carro fechado, sozinho. Tem gente que usa isso em casa, ou seja, a pessoa já se tornou um louco, já se tornou um esquizofrênico, acreditando e mugindo pra voz da elite, e tendo o orgulho de ser um gado. Tem gente que tem orgulho de obedecer à elite e ser um gado. Então, se você acredita na narrativa da elite, aproveita e vai pastar, vai ficar de 4 e comer capim. Se você não quiser ficar pastando e comendo capim, então raciocine e ouça quem está te ajudando a raciocinar com a sua própria cabeça, e não quem está tentando enfiar coisa dentro dela, tentando fazer você confiar em autoridades. O Celso Russomano, ele próprio é uma figura memética. A gente sabe que ele vai no supermercado, aí ele pega um pacote de rolo de papel higiênico, abre e tira um rolo e quer comprar um rolo. Se a pessoa chegar lá e botar a mão toda suja no papel higiênico, depois você vai ter que limpar a bunda com papel higiênico imundo, que o Celso Russomano obrigou você a abrir o plástico e deixar aberto. Se um mendigo passar lá e passar o rolo na bunda, você vai ter que levar isso pra casa e limpar a sua bunda com esse rolo. Então esse é o nível de mentalidade do Celso Russomano. Essa é a inteligência e a honestidade do Celso Russomano. Ele não se preocupa nem com a limpeza da sua bunda, muito menos com a sua saúde, muito menos com a sua respiração. E até ele tá achando estranho, até ele tá vendo, peraí, as coisas não estão se encaixando.
Se essa é uma doença mortífera que vai matar todo mundo que se aglomerar, que vai matar se você não usar uma máscara, por que que a Cracolândia não tá tendo problema com o coronavírus? A Cracolândia não tá tendo problema. Você dentro de um carro, no calor, não conseguindo respirar, tem que colocar a máscara. Você vai numa praia com ventania, com quilômetros de areia, sem pessoas, e não, você não pode ir pra praia porque você vai ser contaminado. Se você acredita nessa narrativa imbecil, e talvez essa narrativa seja imbecil de propósito, exatamente para imbecilizar o povo, muitas vezes a mídia aberta trata o povo de uma forma infantil, infantiliza mesmo o povo. Quando você quer fazer pessoas não raciocinarem, trate elas como retardados, trate elas como crianças. E às vezes elas vão até aceitar esse tratamento, às vezes elas vão até começar a achar que elas são retardadas mesmo e precisam da elite, da autoridade pra dizer pra elas o que elas têm que fazer. Afinal, elas são um gado e não conseguem raciocinar. Raciocinem com a sua própria cabeça, busquem informações objetivas e acompanhe o raciocínio objetivo de quem dá a opinião, da opinião que você consome. Não acredite em ninguém, acredite apenas no método racional, no método da dedução, no método da indução. Novamente, se você quiser aprender, se tornar um expert nesses métodos da dedução, método da indução, faça o meu curso de filosofia, o link está na descrição. Compre papel higiênico dentro do plástico e não aceite pessoas que querem invadir uma propriedade privada de um mercado para dizer como o papel higiênico pode ser embalado ou não, como essa criatura ridícula, caricatural do Celso Russomano. E assim como ele disse nesse vídeo que viralizou, que a lei do Estado está acima do proprietário, jamais aceite autoridades que queiram invadir propriedade e dizer como uma propriedade deve funcionar, como o Celso Russomano. Compre papel higiênico dentro do plástico, não seja um jumento. Eu tenho certeza que o Celso Russomano nunca compraria um papel higiênico aberto, jogado no meio do supermercado, que caiu no chão, que o mendigo passou na bunda. Com certeza o papel higiênico dele é um papel higiênico de luxo, super limpo, super embalado. É só o seu que tem que ser um lixo. As autoridades querem só pra você o lixo, pra eles é o luxo. Tenho certeza que o Celso Russomano não anda por aí se sufocando no meio do calor, com um pano em cima do nariz. Se ele fizer isso, ele é um jumento, mas acho que ele também não é tão jumento assim. Ele só quer que... As autoridades, em geral, só querem que você fique sufocando, que você use uma focinheira, que você feche o seu comércio, que você perca o seu emprego, porque a renda deles, a renda dos políticos, a renda do Estado, essa não foi perdida, essa tá aumentando. E o quanto eles trabalham tá diminuindo, que na verdade eles nem trabalham. Na verdade, mesmo que eles trabalhem, esse trabalho é dentro do Estado, é para o Estado. Não é um trabalho honesto. Eles não estão comercializando, trocando voluntariamente propriedades e nem produzindo. O Estado não produz. E é exatamente esse empreendimento que não produz, esse empreendimento que produz apenas lixo, que apenas agride as pessoas honestas, é que não parou de funcionar, e que pelo menos não parou de ganhar dinheiro, certo? Você continua pagando imposto e os políticos continuam ganhando dinheiro. É só o seu estabelecimento que teve que ser prejudicado, o seu emprego que teve que ser prejudicado com o lockdown, com a pandemia, ou melhor, com a fraudemia. Com certeza o Dória, com certeza os políticos, o Celso Russomano não usam máscara, não. Eles estão lá no seu iate, sem máscara e aproveitando muito bem o dinheiro do seu imposto. Quem tem que ficar desempregado, se sufocando no calor, igual um jumento, e mugindo e relinchando, é claro, é o povo. Claro, nunca são eles. Não aceite autoridades e não compre papel higiênico se não tiver embalado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.